Você é aquele tipo de pessoa que fala não querendo dizer sim, ou sim querendo dizer não, porque não consegue expressar realmente o que você quer, o que você deseja, porque você tem medo de desagradar outra pessoa, ou de ser talvez mal interpretada, ou você não quer gerar conflito, mas no fundo você acaba gerando conflito dentro de você, porque você não consegue expressar o que você realmente quer. Então você quer dizer sim, mas você fala não. Ou você não quer alguma coisa, mas você fala sim, porque você não quer desagradar o outro, mas no fundo você acaba desagradando você e gerando uma culpa enorme por você estar cedendo e fazendo alguma coisa que você não quer. Se você é essa pessoa, pega o seu café e vamos conversar, porque hoje eu trouxe algumas dicas que talvez possam te ajudar a mudar um pouquinho esse jeito mais passivo de ser e a se posicionar quanto quem você é, os seus valores e a ter uma resposta um pouco mais firme, a tirar um pouco essa culpa de estar se desagradando para agradar o outro, para você começar a agradar mais a si mesma. Então vamos lá, fica até o final do vídeo porque vai valer muito a pena. Toda vez que você fala sim para o outro, querendo dizer não, você está dizendo não para si mesma. E eu não falo isso para você se sentir culpada, mas para você ter um pouco mais de consciência da situação, porque ninguém nos ensina a se posicionar. Quando a gente pensa em nível de relacionamento, o primeiro e principal relacionamento que a gente tem é o relacionamento com nós mesmos. É o único relacionamento que a gente vai levar para o resto da vida. Então a gente precisa colocar esse relacionamento em primeiro lugar, porque ele é o mais importante de todos. E a partir do nosso relacionamento interno que a gente cria estruturas para a gente ter relacionamentos com outras pessoas e com o mundo. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o seu relacionamento com você mesma precisa ser o relacionamento principal da sua vida, o mais importante, a prioridade número 1. E isso não é ser egoísta, tá? Existe muita diferença entre você ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só pensa em você, que nunca cede, que nunca flexiona as coisas, de você se priorizar e ter um relacionamento forte com você mesmo. São coisas diferentes. É por isso que a gente precisa de um certo autoconhecimento básico que seja para a gente separar as coisas, entender quando eu estou sendo egoísta e quando eu estou me priorizando. Isso é muito importante, porque hoje em dia virou uma cultura, né? As pessoas se colocarem em primeiro lugar, mas num sentido mais egoísta. Tipo, eu sou a coisa mais importante do mundo e dane-se o resto. E não é nesse sentido. E aí você vai se perguntar, mas como que eu sei quando eu tô sendo egoísta, quando eu tô me priorizando? E é uma questão muito de consciência, né? De autoconhecimento para você entender de fato a situação, o teu comportamento e o que você pode ou não pode esperar daquela situação, né? O quanto você pode controlar, o quanto você não pode controlar e o que você precisa fazer diante daquilo. Então, muitas vezes você vai precisar ceder ou ser flexível, mas muitas vezes vão te pedir, alguma situação vai te custar passar por cima dos seus valores, do que você acredita, e aí você precisa refletir se isso faz sentido para você, se isso vai ferir você, porque existe uma diferença entre eu ficar com meu ego ferido por alguma coisa, por eu ceder dentro do meu relacionamento, ou no meu trabalho, por eu admitir que eu tô errada, ou por alguma situação em que eu sinto meu ego ferido, existe uma diferença de eu sentir a minha alma ferida, sentir que eu estou passando por cima de mim mesma, do que eu acredito, dos meus valores, do que eu sou, simplesmente por não conseguir desagradar o outro. E no fundo a gente sabe, a nossa consciência e a nossa alma, ela sabe quando a gente está sendo mais egoísta e quando a gente está sendo mais verdadeiras, né, com a nossa verdade, vamos usar essa palavra. É aí que vem o primeiro passo prático para você começar a implementar a partir de hoje, que é se escutar antes de responder. Não é feio você falar para uma pessoa que você vai pensar sobre o que ela te propôs, que você vai refletir ou que você vai responder depois. Na verdade, isso até é inteligente da sua parte quando você realmente sente que você talvez não queira
fazer aquela coisa, que você não queira aceitar o que estão te propondo, mas que talvez você não consiga dizer não ou sim naquele momento, e você precisa refletir. E tá tudo bem você falar para o outro que você vai responder depois. Você não é obrigada a responder no exato momento que a pessoa está te perguntando ou que você está interagindo com aquela pessoa. Então você ganha tempo para você refletir se isso realmente faz sentido para você. Então você pode se fazer essa pergunta: isso realmente faz sentido para mim? Eu realmente quero e preciso fazer isso? Quais são as consequências se eu falar sim? Quais são as consequências se eu falar não? E a partir dessa reflexão interna, você vai entender os momentos que você pode ser mais flexível, que você pode ceder, que tá tudo bem, que não vai mudar nada na sua vida, e os momentos em que você realmente não pode dizer sim ou não, porque talvez isso signifique que você precise passar por cima de algumas coisas importantes para você. E isso não é negociável. E aí vem o segundo passo, que é aprenda a dizer não sem ser grossa, sem ser grosseira. Às vezes a gente tem medo de falar não porque a gente tem medo de parecer grossa, de ser rude, de ser mal interpretada, da pessoa ficar brava. E existem formas, sim, da gente falar não com respeito. Agora eu não posso, eu prefiro não, isso não faz sentido para mim agora no momento, eu acho que não vai ser legal dessa forma, de repente a gente pode fazer de outra forma, então às vezes a gente fala um não, mas dá uma outra alternativa. Então existem várias formas de a gente se posicionar de uma maneira educada, de uma maneira gentil. E aí vem um terceiro ponto, que é desapegue da reação do outro. A gente não tem controle de como o outro vai reagir. E quando a gente entende isso, a gente se liberta, porque a gente não tem controle de como a outra pessoa vai reagir, nem quando a gente quer agradar essa pessoa. Muitas vezes você vai falar não querendo dizer sim, ou vai falar sim querendo dizer não, e mesmo assim a pessoa vai acabar, sei lá, falando mal de você, ou achando que você poderia ter feito mais. Isso diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. E quando você desapega da reação do outro, que é algo que você não tem como controlar, as coisas ficam mais fáceis. Se posicionar se torna mais fácil, porque você não tem como controlar a reação do outro. Isso diz mais sobre ele, sobre a inteligência emocional que ele vai ter, ou sei lá, como ele lida com o seu ego ferido, por exemplo, ou as crenças. É um mundo interno muito pessoal de cada pessoa. Então, muitas vezes eu posso falar a mesma coisa para duas pessoas diferentes e uma super entender, show, ok, beleza, e a outra super se ofender e ficar chateada pela mesma coisa. Então, a gente não tem como controlar como o outro recebe a informação que a gente está transmitindo, e desapegar disso é libertador. Então, esse ponto ele é um dos mais importantes que você precisa pôr em prática. Desapega. E sem medo do julgamento, inclusive, porque as pessoas elas já te julgam. Isso é uma verdade dura que eu, inclusive, às vezes tenho dificuldade, porque eu cresci sendo aquela menininha que queria agradar aos pais sempre. E quando eu me vi como uma mulher adulta, eu percebi que eu tinha essa coisa também de estar querendo sempre agradar, queria agradar a chefe, queria agradar a professora, queria agradar todo mundo para me sentir amada. E quando eu descobria, muitas vezes, que um colega falava mal de mim, algo assim, nossa, que eu me feria de uma forma que foi, assim, um longo processo para aprender que as pessoas, elas já nos julgam, a gente pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, as pessoas vão julgar. Então, elas por elas, né? Se as pessoas já te julgam, elas já falam de você, então nada mais justo que você seja verdadeira com você mesma, antes de qualquer coisa. E por fim, mas não menos importante, fortaleça a sua identidade, porque quanto mais você se conhece, mais você se relaciona e cria um relacionamento forte com você mesma, um relacionamento de amor, de respeito, de compaixão, de empatia, menos você precisa da aprovação do outro. Quanto mais você cultiva esse auto-amor, esse auto-respeito e esse relacionamento mesmo de ser a sua própria melhor amiga, menos você precisa buscar isso no outro. Quanto mais você se agrada de uma forma saudável, menos você precisa agradar o outro. Então,
É tudo muito sobre si, antes de qualquer coisa. É tudo de dentro para fora, como eu sempre falo, em quase todas as coisas que a gente conversa, eu sempre prego, né, nessa questão de que é tudo de dentro para fora que acontece, nada de fora para dentro. A forma que a gente reage ao mundo, a forma que a gente enxerga as coisas, a forma que a gente vê, inclusive, as pessoas, o mundo, a vida, fala muito mais sobre nós mesmos por dentro. Então, esse trabalho interno mesmo, de reflexão interna, de autoconhecimento, de fortalecer a sua própria identidade, isso é importante também, para que você consiga sustentar isso ao longo da vida, ao longo do mundo, né? Porque não é fácil se relacionar com as outras pessoas, não é fácil, mas os relacionamentos, eles são os nossos maiores cursos, né, da vida, né? A maior escola da vida são os relacionamentos, porque a gente consegue entender muito sobre si a partir do outro, né? As pessoas são nossos espelhos. Então, se eu posso te dar um último conselho de ouro, é fortaleça a sua identidade, fortaleça a sua relação com você mesma, porque isso reflete em todo o resto. E agora pega papel e caneta que eu quero te propor 2 exercícios de escrita para você trabalhar essas questões dentro de você. Você vai responder essas 2 perguntas. Em quais situações eu digo sim, querendo dizer não? E o que eu tenho medo que aconteça ao me posicionar? Escreva com o coração aberto, seja honesta com você, deixa a escrita trabalhar no seu íntimo, não precisa ficar pensando demais. A escrita por si só, ela nos faz olhar para dentro, então aproveita esse momento. Se você sentir, claro, de escrever, a escrita ela pode ser uma boa ferramenta para você estar se autoconhecendo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E eu te vejo no próximo vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.